Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Teologia Dogmática para a compreensão dos padres gregos. Quando falo aqui de padres gregos, eu então estou falando de Orígenes, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, de Basílio Magno, de Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, São João Damasceno, Santo Atanásio de Alexandria, que são aí os principais padres gregos, entre outros. Então esse curso vai facilitar muito, que ao vocês pegarem qualquer livro desses autores, vão conseguir ler e compreender muito bem a sua teologia, o seu pensamento de base. Antes de entrarmos na questão da via negativa e da via positiva, a gente então vai aprofundar ainda algumas questões sobre a fé. Então vamos lá. Iniciamos então sobre a busca pela fé. Nesse estudo então pela busca pela fé. Nesta aula de hoje então vamos ver a questão do apelo. A fé é o caminho pelo qual Deus e o homem andam no encontro um do outro. Deus dá o primeiro passo porque sua fé no homem é incondicional. Ele oferece ao homem um sinal, um pressentimento de sua presença. O homem ouve um apelo misterioso de Deus e, em resposta, dá um passo ao seu encontro. Deus convoca o homem clara ou discretamente, de maneira manifesta ou imperceptível. Porém, será difícil para o homem acreditar em Deus sem antes ter vivenciado esse apelo divino. A fé é um segredo e um mistério. Por que um homem responde ao apelo enquanto o outro não? Porque um, ao ouvir a palavra de Deus, está pronto a aceitá-la, enquanto o outro permanece surdo? Porque um, ao encontrar Deus em seu caminho, abandona tudo imediatamente para segui-lo, enquanto o outro se afasta dele? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Como explicar a misteriosa prontidão dos pescadores galileus de abandonar tudo para seguir Cristo, que eles mal conheciam? E por que o mancebo, ao qual Cristo também disse: Vem e segue-me, não respondeu imediatamente, mas retirou-se triste? Vemos aí a passagem de Mateus capítulo 19, versículos 21 e 22. Não seria porque aqueles eram pobres e possuíam muitas propriedades? Não seria porque aqueles, os pescadores, eram pobres e esse, o jovem rico, possuía muitas propriedades? Aqueles que não tinham nada além de Deus, e esse tinha tesouros na terra? Não seria talvez por causa disso? Cada homem possui seus tesouros na vida, sejam eles dinheiros ou bens, um bom emprego ou bem-estar. Mas o Senhor diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As versões antigas do Evangelho segundo Lucas dão uma mensagem ainda mais clara e direta. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Bem-aventurados são aqueles que perceberam que, mesmo possuindo fortunas, não tem nada nessa vida. Aqueles que pressentiram que nenhuma aquisição terrena possa substituir Deus. Bem-aventurados são aqueles que vão e vendem todos os seus bens para adquirir uma pérola de grande valor, a fé. Bem-aventurados são aqueles que entenderam que sem Deus eles são pobres. Aqueles que demandam e aspiram por Ele com toda a sua alma, todo o seu espírito e sua vontade. A palavra da fé nunca foi fácil de compreender, mas em nossa época, as pessoas ficam tão preocupadas com os problemas da existência que muitos simplesmente não têm tempo para ouvir essa palavra e refletir sobre Deus. Não raro o sentimento religioso se limita pela celebração do Natal ou da Páscoa, ou pela observação de alguns outros ritos apenas para não perder as raízes, as tradições populares. Em alguns lugares, a religião entra de repente na moda e as pessoas começam a frequentar a igreja para ser como todo mundo. Mas a prioridade para a maioria ainda é a vida de negócios e o trabalho. Pessoas de negócios são uma geração típica do século XX. Para elas não existe nada além de sua própria função em algum negócio, que as consome por inteiro e que não lhes consente sequer uma pausa necessária para ouvir a voz divina. Ainda assim, por mais paradoxal que pareça, as pessoas conseguem ouvir o misterioso apelo de Deus em seus corações, inseridos na desordem das tarefas. Eventos e impressões cotidianas, nem sempre esse apelo é reconhecido como vindo de Deus. Muitas vezes ele é sentido simplesmente como uma insatisfação, uma inquietude interna, uma busca. O indivíduo pode levar anos para perceber que toda a sua vida anterior era tão incompleta e falha porque Deus não estava presente nela. E sem Deus não há e não pode haver plenitude de existência. Escreve Santo Agostinho: porque nos fizestes para ti, e o nosso coração é inquieto, enquanto em ti não encontrar a paz. O apelo divino pode ser pensado como uma flecha, com a qual Deus, como um caçador experiente, atinge a alma humana. A ferida ensanguentada e incurável faz a alma procurar por um remédio, esquecendo todo o resto. A alma daquele que ouviu o apelo se torna possuidora de um ardente ímpeto por Deus. Escreve São Macário do Egito: os pensamentos dessa alma são consumidos por um amor divino e por uma aspiração irresistível às belezas cada vez mais gloriosas e radiantes do Espírito. Eles padecem de um amor incontrolável pelo noivo celeste e aspiram à majestade sublime que nem as palavras podem expressar, nem a razão pode apreender. Por meio dos grandes esforços, de uma ascese longa e de uma luta pertinaz, essas almas são sempre excitadas pelos mistérios celestes do Espírito e cativadas pela beleza divina, procurando a plenitude completa, pois o Espírito Divino contém uma beleza variada e inesgotável, inefável e inconcebível, que se revela às almas dignas para a sua felicidade, sua alegria, sua vida e sua consolação, para que a alma pura, que não para de parecer de amor mais intenso pelo noivo celeste, nunca mais se preocupe com o mundano, mas que seja totalmente consumida por aquele que a atrai. Na nossa próxima aula, então, vamos continuar vendo essa parte da busca da fé sobre a diversidade de caminhos. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.